E aí, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa aula, tratando sobre os pressupostos do processo do trabalho. E aí a gente vai seguir de onde havíamos parado, né? A gente já tinha comentado várias coisas acerca dos pressupostos. Vimos aí os pressupostos de existência, os pressupostos de validade. E aí estávamos terminando de discutir as questões envolvendo capacidade judiciária, capacidade postulatória. E aí o que ficou faltando a gente conversar um pouco foi acerca da representação processual, né? Evidentemente, pessoal, quando eu penso em representação processual, eu estou falando daquela pessoa que não detém capacidade postulatória, né? Eu estou falando da pessoa que escolheu contratar um advogado ou que a lei impôs essa necessidade a essa parte. Então, eu quero que vocês entendam que entre um advogado e um cliente existem dois contratos, né? Existe um contrato de prestação de serviço, esse não é objeto de estudo do direito processual, afinal de contas, é uma prestação de serviço, né, que vai se discutir se é direito do consumidor, se é direito civil, se é só uma questão ética, enfim. Nessa seara eu não entro. O que nos interessa é o contrato de mandato. Afinal de contas, quando eu contrato um advogado para agir em meu nome, eu estou conferindo a ele poderes decorrentes de um contrato de mandato. E aí, lá nos artigos 104 a 106 do Código de Processo Civil, a gente tem a regulamentação disso, tá, pessoal? O que eu mais quero destacar para vocês é que a procuração para o foro em geral somente habilita o advogado para a prática de atos que não importem em disposição de direitos, né? Então, assim, o advogado vai poder receber intimação, o advogado vai poder apresentar defesa inicial, interpor recursos, mas ele não vai poder, por exemplo, receber, dar quitação, pedir gratuidade da justiça declarando hipossuficiência, ele não vai poder firmar acordo, confessar. Tudo isso vai exigir poderes especiais. Eu preciso, então, constar expressamente no instrumento de mandato, que é a procuração, a concessão desses poderes. Tudo bem? Algumas observações aqui do TST a respeito de regularidade da representação. A primeira delas está no artigo, na súmula 436 do TST, que vai dizer para a gente assim, olha, a fazenda pública, quando for representada em juízo, não precisa juntar a procuração. Agora, é evidente que esse procurador tem que indicar que ele é procurador, né? Não basta ele colocar lá o nome e o número da OAB, como eu, por exemplo, advogado privado, faço. É imprescindível que o procurador coloque o nome e indique procurador do Estado, procurador do município, advogado da União, certo? Outra observação importante aí, pessoal, é nulidade de representação envolvendo pessoa jurídica, tá certo? Quando eu vou outorgar uma procuração em nome de uma pessoa jurídica, é imprescindível que eu identifique não apenas o outorgante, mas também o signatário. Ou seja, eu tenho a qualificação, a indicação de quem é a pessoa jurídica que está concedendo os poderes, mas eu também preciso dizer, nesse ato representada pelo fulano de tal, porque é essa observação quanto à pessoa que assina que vai permitir ao juiz, em caso de impugnação, decidir a respeito da validade desse instrumento, a validade dessa procuração. Se eu não sei quem concede, se eu não sei quem assina, eu não tenho como dizer se essa pessoa tem poderes para representar o outorgante, que é a pessoa jurídica. Tudo bem? Seguindo aí, pessoal, temática super típica de direito processual do trabalho. Mandato tácito e mandato apudiacta. Olha só, o mandato pode ser concedido por meio de uma procuração, que a gente vai dizer que é um mandato expresso, né, com um instrumento expressamente
concedendo poderes. Ou então, eu posso ter uma outorga de poderes tácita. O que é um mandato tácito? Imagina assim, ó, o reclamado é apregoado na audiência inaugural, né? Ele é chamado para a sala de audiência, que é a oportunidade que ele vai ter de, caso não haja acordo, ofertar a sua defesa. Ele entra com um advogado X. Esse advogado não juntou procuração no processo, mas ele fica a audiência inteira sentado ao lado do empregador, do reclamado. Ele apresenta a defesa pelo reclamado. Vocês concordam comigo que, implicitamente, esse cara recebeu poderes? Ora, o empregador está do lado desse advogado. Está vendo que o advogado está falando por ele. Ainda que não haja mandato materializado, né, por meio de um instrumento, é evidente que a situação ali envolvida fez com que esses poderes fossem outorgados. E aí eu destaco para vocês que o contrato de mandato não é um contrato formal. Então, ele admite esse mandato tácito. Porém, a OJ 200, a SPDI 1 do TST, vai dizer para a gente que, quando o mandato for tácito, não pode ter subestabelecimento. Porque, veja, aquele empregador, implicitamente, tacitamente, deu poderes para aquele advogado. Eu não posso presumir que ela aceitaria o advogado XYZ. Afinal de contas, aquele advogado se comportou como mandatário, nenhum outro. O mandato apud acta é aquele mandato em que o reclamante ou o reclamado, durante a audiência, concede poderes expressamente, pedindo para constar em ata. Ao invés desse mandato expresso se materializar em uma procuração, eu estou lá durante a audiência, né? E o meu cliente diz assim: olha, excelência, eu gostaria que constasse em ata que eu estou concedendo poderes ao doutor André para me representar. Estou concedendo poderes para o foro em geral, bem como para receber, dar quitação e firmar acordo. Pronto, o juiz consta isso lá na ata de audiência, e então eu tenho um mandato apud acta. O mandato apud acta vai ter todos os efeitos de um mandato materializado no instrumento de procuração, no instrumento do mandato, certo? Então, todos os poderes que alguém com procuração tem, quem tem mandato apud acta terá da mesma forma. Mais uma observaçãozinha importante aí, pessoal. OJ 255, também da SPDI 1, vai dizer para a gente assim, olha, a pessoa jurídica não precisa juntar o contrato social, né, quando ela vai se defender ou propor uma ação. Basta ela indicar, né, a gente já viu lá atrás, que tem que ter a indicação de quem representa ela, e aí só vai ter que apresentar o contrato social se a outra parte impugnar, disser assim, olha, excelência, essa pessoa que assinou a procuração não tem poderes para isso, então eu quero que essa pessoa jurídica seja intimada a apresentar o contrato social. E aí, apresentando o contrato social, o juiz vai poder analisar se essa impugnação procede ou não procede. Também falando sobre instrumentos e formalidades, né, a gente tem a OJ 349, que vai dizer para a gente assim, olha, quando eu juntar uma procuração nova sem fazer nenhuma ressalva, a anterior está revogada. Tá? Então, quando eu junto uma procuração para um novo advogado, sem deixar claro que o anterior continua, o anterior vai ter saído. A J75 da SBDI 1 vai dizer para a gente que não produz efeitos jurídicos o recurso subscrito por advogado com poderes conferidos em subestabelecimento em que não consta o reconhecimento de firma do outorgante. Olha, professor, então quer dizer que eu preciso reconhecer firma na procuração, no subestabelecimento? Não, pessoal, não precisa reconhecer firma. Olha a parte final da OJ. Entendimento aplicável antes do advento da Lei 8952 de 94. Então, hoje, eu não preciso de reconhecimento de firma em nenhuma procuração concedida a advogado e nem subestabelecimento entre os advogados. Todo mundo sabe o que é subestabelecimento, né, pessoal? É quando um advogado, um mandatário,
divide os seus poderes com um outro mandatário, que a gente chama de subestabelecido. Tá? O mandatário inicial é o subestabelecente e o novo mandatário é subestabelecido. Vocês também devem saber que existem duas formas de subestabelecimento. Eu tenho subestabelecimento com reserva de poderes, que é aquela em que eu divido os meus poderes com um novo advogado e os dois seguem na causa, e o subestabelecimento sem ressalva, sem reserva de poderes. Né? Subestabelecimento sem reserva de poderes é aquele em que eu nomeio um novo advogado e saio. Somente o novo vai ficar na causa. O J371 da SBDI1 vai dizer para a gente assim, olha, não caracteriza irregularidade de representação a ausência da data da outorga de poderes, pois o mandato judicial, ao contrato de civil, não é condição de validade do negócio jurídico. Então, veja, o que importa é a data da apresentação. Se não tem uma data fixada, o mandato é válido e ele vai passar a valer a partir do momento que é juntado aos autos, tá certo? Vamos lá para o J374. Diz para a gente assim, regular a representação processual do subscritor de agravo de instrumento ou recurso de revista que detém mandato com poderes de representação limitados ao âmbito do TRT, porque, apesar desse recurso ser analisado pelo TST, de fato, a interposição ocorre no TRT. Então, não tem nenhuma irregularidade. Agora, é claro que se, por exemplo, o advogado tem poderes restritos ao âmbito regional e ele quer interpor recurso extraordinário contra a decisão do TST, ele não vai poder, porque ele vai interpor no TST e mandar para o STF. Como os poderes dele terminaram aqui no TRT, então ele vai precisar ou de uma nova procuração ou então de um subestabelecimento de quem detinha poderes amplos, né, para atuar em qualquer tribunal. Vamos falar aí da súmula 395, que vai dizer para a gente assim, olha, é válido conceder uma procuração com um prazo, da mesma forma que eu posso ter um mandato dizendo assim, olha, esse mandato vige até o final da demanda, né? Então, enquanto o processo estiver correndo, o mandato está válido. Por outro lado, pessoal, às vezes acontece, principalmente com grandes empresas, delas concederem procuração para os escritórios de advocacia limitados a um determinado período. Por exemplo, esta procuração será válida até 31 de dezembro de 2020. O TST está dizendo para a gente assim, ó, nessa hipótese em que há uma data de validade fixada para a procuração, os poderes vão ser válidos se o mandato for juntado dentro do prazo, pouco importando se depois de 31 de dezembro de 2020 esse advogado praticou novos atos. O que importa é que ele entrou no processo até a validade. Né? Olha, são válidos os atos praticados pelo subestabelecido, ainda que não haja no mandato poderes expressos para subestabelecer. A possibilidade de subestabelecimento é implícita, de modo que, se o meu cliente quer me proibir de subestabelecer, é a proibição que tem que constar expressa e não a possibilidade. A possibilidade é presumida, a proibição tem que ser expressa. Eu tenho irregularidade de representação se o subestabelecimento é anterior à outorga passada ao subestabelecente. Ora, se o subestabelecimento é a divisão dos poderes que eu tenho, eu não posso subestabelecer poderes que eu ainda não tenho, poderes que eu ainda não recebi. Então, cronologicamente, primeiro tem que vir a procuração para mim e depois o subestabelecimento de mim para outra pessoa. Essa súmula, esse item da súmula é redigido, pessoal, porque às vezes acontece do advogado subestabelecer para um outro advogado e aí depois descobrir que o primeiro advogado não tinha ainda procuração nos autos, né? Aí, para regularizar, apresenta uma procuração com a data atual. Ora, cronologicamente, o subestabelecimento veio antes da procuração. Isso não é lógico, isso não é razoável. Eu não posso subestabelecer poderes que eu não tinha na data do subestabelecimento. Então, ficar atento aí a essa questão para não gerar nenhuma nulidade processual. Né?
Verificada uma irregularidade de representação, um item extremamente importante, deve o juiz suspender o processo e designar um prazo para corrigir o vício. A gente tem aqui, então, uma nova orientação do TST, baseada no artigo 76 do Código de Processo Civil de 2015, né, no sentido de que a irregularidade de representação é algo que dá para corrigir. Então, antes de aplicar uma penalidade processual, é bastante razoável oportunizar que a parte corrija esse defeito. Com isso, então, pessoal, a gente termina o nosso conteúdo sobre pressupostos processuais, né? Vimos todos os pressupostos objetivos, positivos e negativos, vimos os pressupostos subjetivos atinentes ao juiz e atinentes às partes, e encerramos esse conteúdo aí falando de regularidade da representação processual, uma temática bem importante. É isso, então, agradeço pela audiência de vocês. Olha que chique. Não se esqueçam de inscrever, curtir, compartilhar, comentar, essas coisas todas. Diz que dá azar se não fizer isso, hein? O pessoal reprova. Então é isso, pessoal. Assistam quantas vezes precisarem, pausem, diminuem velocidade, enfim. Estudem, tá certo? Fiquem com Deus, um grande abraço e até breve.